massive change in the political map of the United Kingdom. Labour being annihilated in areas that they've dominated for 100 years. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O Partido Trabalhista sofreu pesadas derrotas em Inglaterra, Escócia e País de Gales, perdendo terreno para os outros partidos, tanto da esquerda como da direita, e o sistema político britânico ficou bastante fragmentado. O grande vencedor foi Farage e o Reform, e os verdes também subiram bastante. Os liberais podem dar-se por satisfeitos, ao contrário dos conservadores, que não aproveitaram a hecatombe trabalhista. Se estes resultados de eleições locais e regionais se repetissem nas legislativas, que ainda estão longe, o Reino Unido ficava à beira da ingovernabilidade. Keir Starmer faz hoje um discurso para tentar convencer os deputados trabalhistas de que ele continua a ser o líder que o partido precisa para esfiar o governo até às legislativas de 2029. Perante o pior resultado eleitoral local de sempre para o Partido Trabalhista, há muitos parlamentares com pressa de substituir o líder, querendo encontrar quem dê mais garantias de recuperar o eleitorado, de modo a ser possível segurar o lugar deles quando chegar a hora do povo escolher. É muito provável que Starmer se aguente na liderança, tanto mais que o mais popular dos trabalhistas é autarca na área metropolitana de Manchester e, se quiser governar, tem primeiro de se fazer eleger deputado. No estado em que está o Partido Trabalhista, não será fácil. Há outros e outras na corrida, mas se a vida não está fácil para Keir Starmer, também não estaria para quem fosse capaz de lhe suceder na liderança. Para analisar a política britânica, conversamos com o editor de Internacional do Expresso, Pedro Cordeiro. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Pedro Cordeiro. A política no Reino Unido e o partido no poder voltam à contagem de espingardas. Que hipótese tem Keir Starmer de resistir à hecatombe eleitoral que teve nas autárquicas? Olá, Paulo. Keir Starmer está determinado a lutar por se manter no cargo. Ele diz que é primeiro-ministro para 10 anos, portanto, dando a entender que quer disputar as próximas legislativas, as quais devem acontecer lá para 2029, mas uma coisa é querer, outra coisa é poder. E a verdade é que, embora as eleições de quinta-feira passada tenham sido autárquicas e também regionais no País de Gales e na Escócia, portanto não eram eleições de nível nacional, mas o resultado do Partido Trabalhista foi tão terrível e as sondagens de âmbito nacional são tão más em relação à popularidade do Primeiro-Ministro que começa a haver uma grande agitação dentro do próprio Partido Trabalhista para o substituir, portanto não através de eleições, mas através de uma saída dele, que desejam os seus adversários internos que seja uma saída voluntária para o partido eleger um novo líder que lhe possa dar novo elan e impedir que os péssimos resultados de quinta-feira se repitam numa eleição legislativa, por exemplo, em que muitos daqueles deputados que apoiaram Starmer estariam em risco de perder o seu lugar. Ainda assim, no Partido Trabalhista é mais fácil tentar destituir o líder através de eleições internas, não é? Basta ter o apoio por escrito, basta, aqui entre aspas, obviamente. São 20% do grupo parlamentar. O grupo parlamentar são 400 e poucos deputados, portanto o partido teve uma grande vitória há 2 anos nas legislativas e como tal são precisos 81 deputados para iniciar, assim, portanto, uma eleição interna à qual ele poderia sempre apresentar-se. E já agora, para uma censura interna, quantos deputados dentro do Partido Trabalhista que eram precisos? Eu acho que as coisas, se eu não estou em erro, as coisas são semelhantes, portanto, são com 20%,
lança-se Não, a moção, mas para aprovar é maioria simples, é isso? Uma moção parlamentar de censura teria que ter o apoio da oposição, portanto, aliás, não teria que ter o apoio da oposição, em bom rigor, mas teria Sim, certamente a mas uma votação moção de deles, censura, certo. mas isso não é quer dizer, não se põe hipótese do Partido Trabalhista Não, eu digo como apresentar saiu, uma moção de censura estava ao a pensar governo. no que aconteceu com Jeremy Corbyn a seguir ao Brexit. Houve uma... Teve um voto de confiança, Certo, uma interno. moção de confiança interna que ele acabou por ganhar. E o Starmer poderia ganhar uma votação interna, porque uma coisa é uma coisa é haver 81 deputados dispostos a lançar um leadership challenge, claro. portanto, uma corrida eleitoral a líder, uma eleição interna para líder de partido. Coisa diferente é haver 300 e tal deputados dispostos a votar ou a votar uma moção de censura, ou se pensarmos que a oposição tem cerca de 200 deputados, tinhas de ter 100 e tal dos deputados do Labour a votar para derrubar o seu próprio governo, o que é mais difícil de conseguir. difícil de acontecer, até porque eles não querem legislativas, o que eles querem é uma transição trocar interna. O líder. Querem trocar e de isto líder leva-me sem ir a a uma questão legislativas. já. Aquele que foi impedido de regressar ao Parlamento, o Andy Burnham. Isso pode jogar a favor do Starmer, no sentido que ele é Pode, o trabalhista Andy mais Burnham bem é a posicionado, figura. não é? E não Ele está é lá. a figura mais popular do Labour. O Andy Burnham é a figura mais popular do Labour. Em fevereiro já antevendo as dificuldades de Keir Starmer, Andy Burnham em fevereiro disponibilizou-se para disputar um lugar em que um deputado se tinha demitido, um trabalhista se tinha demitido. Ele ofereceu-se para ser candidato a esse lugar. A direção do partido, leia-se Starmer, não o deixou, dizendo que ele, como era autarca de Manchester, ele é autarca da área metropolitana de Manchester toda, portanto, que seria muito oneroso deixar de o ter nesse cargo e, portanto, bloquearam-no, impediram-no de concorrer ao Parlamento. Claro que isto foi um ato de cobardia de Starmer, porque não queria, no fundo, quis manter o seu rival lá acantonado em Manchester e não como deputado, porque é preciso ser deputado para concorrer a primeiro-ministro, e o Burnham tem essa desvantagem. Porque há outros hipotéticos candidatos, como o Wes Streeting, que é Ministro da Saúde, ou a Angela Rayner, que foi vice-primeira-ministra, teve ali uma questão fiscal que ela está a resolver para poder voltar à ribalta, mas a verdade é que o Burnham é o mais popular, é o que teria melhores hipóteses. E isso joga a favor do Starmer, obviamente, porque primeiro é preciso que o Burnham consiga regressar, ir para o Parlamento. Isto joga a favor de Starmer, claro, era preciso algum deputado, e há uns que estão dispostos a isso, algum deputado daquela zona demitir-se, forçar uma eleição intercalar à qual Burnham se apresentaria, mas que também não sabia se ganhava ou não. Isto não está fácil. Com o Labour tão mal como está, exato, e tendo perdido em lugares que eram bastiões autênticos, era incerto, podia humilhar-se apresentando-se a uma eleição para dar o salto para primeiro-ministro e, entretanto, perdendo essa eleição, que pode sempre acontecer, porque o povo é que tem a última palavra. O pior mesmo é a fragmentação da política britânica, com os trabalhistas a perder eleitorado para os verdes e para os reformistas do Farage, e os conservadores a perder também para os liberais e para o Farage. É verdade, o maior partido da oposição não capitalizou nada do descontentamento com o Labour. Portanto, há aqui um repúdio ao Partido Trabalhista que está no poder, mas há um repúdio também ao Partido Conservador que esteve no poder os 14 anos anteriores. Com esta fragmentação, o sistema político permite ainda assim condições de governabilidade, se isto se repetir em legislativas, ou o Reino Unido pode ficar ingovernável a partir desta... Paulo, pode ficar ingovernável se não houver... Um sistema foi construído para fomentar a maioria absoluta. O sistema eleitoral de círculos uninominais é feito para facilitar as maiorias absolutas, mesmo que às vezes à custa da representatividade. Portanto, é um sistema que distorce muito a representatividade para facilitar os governos de um partido só, mas nos últimos anos nem sempre isso tem funcionado, e David Cameron teve um governo sem maioria, em que se coligou com os liberais. Theresa May teve um governo sem maioria em que teve de fazer um acordo com os unionistas da Irlanda do Norte. Keir Starmer não tem essa desculpa. Keir Starmer tem uma maioria absolutérrima. O que acontece é que ainda não descobriu o que fazer com ela, e de facto já está a governar há quase 2 anos e tem somado casos e casinhos, para usar uma expressão da política portuguesa, em vez de melhorias no acesso ao Sistema Nacional de Saúde, nos transportes públicos. Os problemas acabam por ser muito parecidos com os de cá: acesso à habitação a preços acessíveis, serviços públicos a funcionar bem e que as pessoas sintam que vale a pena pagar os impostos que pagam. Das democracias, não é? É o problema das democracias. A verdade é que a extrema-direita lá, o Farage, ganhou também entre o eleitorado mais pobre,
os verdes crescem nos mais Os novos. Verdes têm crescido muito, com um novo líder que tem uma abordagem bastante populista, mas que consegue de facto ir buscar votos ao Partido Trabalhista. E mesmo os liberais-democratas, que são um partido tradicional, mas que nunca teve no governo. Sim, mas eles não também se andam viu mais governos aos altos e baixos. em tempos modernos, Sim, também anda aos altos e baixos, mas também conseguiu algum crescimento nestas eleições e é um partido perfeitamente democrático, quer dizer. Mas, de facto, quem mais ganhou foram os partidos mais excêntricos, assim, se quisermos falar do Farage, um populismo de direita, anti-imigração, com discurso altamente xenófobo, e esse foi quem mais ganhou, e também se tornou o segundo partido no país de Gales, e um terceiro muito perto do segundo, na Escócia, onde o Labour continua a ser segundo, e os nacionalistas primeiros. Aliás, outro dos aspectos a ressalvar destas eleições é que os 3 países do Reino Unido que não são a Inglaterra, portanto Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, estão governados por partidos que querem tirar esses territórios do Reino Unido. A Escócia e o País de Gales por partidos independentistas, a Irlanda do Norte por um partido que quer puxar a Irlanda do Norte para a esfera da outra Irlanda. Para fechar a nossa conversa, regressando ao Partido Trabalhista, há também, pergunto, se há alguma tensão entre uma ala mais à esquerda e uma mais centrista sobre o que é preciso fazer para recuperar o eleitorado. Paulo, sempre houve essa tensão. Aliás, Corbyn era um líder da extrema esquerda do partido, digamos assim. Keir Starmer é muito mais moderado, mas aqui a questão está muito mais personalizada no primeiro-ministro e em achar-se que ele vai puxar o partido todo para o buraco do que propriamente em lutas ideológicas. É claro que continua a existir isso, mas Starmer não é também não é daquele centro do partido tipo os blairistas, que eram a ala mais à direita dentro do partido trabalhista, se quisermos. Ele é bastante ao centro, é bastante moderado, não é um tipo com um discurso agressivamente ideológico. Aqui a questão está mesmo na capacidade ou não pessoal do primeiro-ministro. Ele vai tentar esta segunda-feira, num discurso importante, contrariar esses ventos e mostrar que tem garra para continuar, mas aqui portanto, é mesmo mais a capacidade dele de executar e de levar soluções aos britânicos que façam recuperar a confiança perdida em ano e meio, e é mais isso, e os erros de juízo que ele cometeu, nomeadamente em relação ao Peter Mandelson, portanto, ao fracassado embaixador que nomeou para Washington e que 6 meses... Até o acusam de ter entregado o Partido Trabalhista às elites, não é? Exatamente. E, portanto, é preciso uma reconexão ao povo, ao eleitorado de base que fugiu, e a grande dúvida aqui é se Starmer é o homem para o fazer ou se é preciso ir buscar um Andy Burnham, uma Angela Rayner ou outra pessoa qualquer. Esta semana proponho-lhe que ouça Miguel Sousa Tavares de viva voz, onde o colunista do Expresso volta a olhar para o mundo perante Trump e elogia os países que já admitem tratar-se de um inimigo da Europa. Sobram críticas para a política externa portuguesa que envergonha. O tom das discussões na Assembleia da República também merece reparos ao cronista e não só na bancada de Chega. À conversa com Paula Santos, fala ainda das propostas do Ministério Público para reformar o processo penal sem o mínimo de autocrítica e da conquista do campeonato pelo Futebol Clube do Porto com aplausos para treinador e presidente. A sonoplastia deste episódio foi de José Sedovim Pinto. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.